Fala galera, Mestre Vitão aqui, e hoje eu estou aqui para te contar não apenas o que é e de onde veio o Nookturp, mas também como você pode descobrir muito mais informações sobre Nookturp e sobre o novo lançamento que a gente está fazendo, que é um livro que eu escrevi. Mais detalhes disso em breve, mas antes, não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever caso você queira receber mais ainda novidades sobre Nookturp, sobre este livro, sobre mestrar RPG, sobre jogar RPG, sobre tudo que a gente está criando aqui neste canal para você. Pois bem, então vamos lá. Nookturp surgiu de uma mesa de RPG. Olha que coisa maravilhosa e provável, né? Por acaso você esteja com a gente há algum tempo. Eu mestro RPG há 15 anos, já mestrei Naruto, já mestrei Guerra dos Tronos, já mestrei D&D, já narrei um monte de coisa. E em um determinado momento eu falei, e se eu tivesse o meu próprio cenário? E aí eu comecei a desenvolver aí o meu cenário, que hoje é o cenário de Lindale. E quando ele começou, ele era só uma coisinha meio estranha ali, com umas cavernas e tal. Mas isso foi desenvolvendo e desenvolvendo, até que um dia eu falei, meu, e se eu narrasse um RPG no fim do oceano, em redomas subaquáticas, que as pessoas teriam que viajar de um lugar para o outro, aí uma delas seria destruída, eles estariam pós-guerra, enfim, foi criando todo aí uma lore ao redor de como poderia ser esse cenário e foi se desenvolvendo no que hoje é essa construção de Nookturp, do país de Nookturp. Então esta aí foi mais ou menos a origem, surgiu como esse desejo de se jogar um RPG no fundo do oceano. Mas o que virou Nookturp daí? Como que foi usado? Como que foi desenvolvido para valer? Isso começou, na verdade, assim, após a construção deste cenário inicial, eu juntei um grupo ali de pessoas totalmente desconhecidas, foi quando eu conheci o Marcel, que está fazendo a edição desse vídeo, e a gente montou um grupo para se jogar nesse cenário que eu chamava Nookturp e que ninguém conhecia nada. Isso foi antes da Nookturp existir. Cada um montou seus personagens, a gente fez uma mesa de D&D e a mesa ia se chamar Ascensão de Nookturp, conforme eles estavam tentando ascender socialmente aí na redoma. No fim das contas, não foi exatamente essa história que foi contada, porque o background ali, a história que eles montaram os personagens, fez com que a história deles, na verdade, fosse sobre uma fuga. Então todos estavam ajudando um dos personagens a escapar ali dessa redoma, e eu aproveitei para criar e contar uma história diferente. E essa história ia se chamar A Oitava Deusa. Então, naquele momento, eu pensava em um cenário de Lindale, com 7 deuses que estavam disputando os domínios, eles não conversavam mais, eles tinham se isolado, os países estavam todos isolados, mas o amor entre dois desses deuses teria gerado uma oitava deusa secretamente, e aos poucos os outros deuses estavam descobrindo, e conforme este grupo de jogadores estava fugindo da redoma com a ajuda de um taverneiro chamado Gerhard, que tinha uma história muito peculiar por trás ali de quem ele era, eles foram presenteados, designados, recompensados, não sei, com esta oitava deusa, com uma pequena criança com uma energia absurdamente forte de magia. E aí foi mais ou menos aí que a gente encerrou essa aventura, conforme eles conseguiram escapar ali da redoma. Então essa foi a primeira brincadeira ali que aconteceu com a Nookturp. E aí, beleza, essa mesa se concretizou, a gente fechou a mesa, fechou os aventureiros, beleza, concluída. E aí, depois partimos para o prosseguimento da vida de Vitor Jimenez, do Mestre Vitão. E, eventualmente, eu nos meus caminhos profissionais encontro com uma certa pessoa chamada Marco Bini, que talvez você conheça aqui dos vídeos do YouTube, e eu fui falar com ele porque falei, meu, estou com uma ideia de negócio aqui que mistura jogos com autoconhecimento, com algumas coisas assim. Ele falou, meu, e se a gente desenvolvesse algo junto ao redor disso? Eis que surge, agora sim, aqui o nosso canal Nookturp, nossa plataforma de RPG, e foi quando a gente teve a ideia de criar este espaço para, através dos jogos de forma lúdica, ajudar as pessoas a se desenvolver, a se divertir e a alcançar aí um crescimento pessoal, né, conforme elas evoluem no jogo, mas também na vida. E por que a gente resolveu chamar de Nookturp? Porque depois daquela mesa de RPG eu comecei a estruturar melhor o que seria esse cenário, qual seria o papel de Nookturp no mundo, e eis que Nookturp virou Nookturp, virou novo mundo. Então eram redomas subaquáticas que representavam um avanço aí da sociedade, uma mistura de um progresso muito forte com um equilíbrio econômico, com o uso da magia. Então foi uma sociedade meio, não chega a ser uma utopia, porque claro que ela tem os seus problemas, mas ela é uma sociedade muito mais avançada, com muito mais harmonia e prosperidade dentro dessa civilização que fica nessas redomas subaquáticas. A gente falou, meu, é um nome perfeito pra gente dar aqui pra nossa plataforma de RPG, porque é exatamente isso que a gente quer trazer, exatamente esse conceito de um mundo melhor, um mundo em que você pode ir lá, você pode aprender enquanto você se diverte, você melhora, e o que acontece ali é harmonioso, ele gera progresso e gera paz, bem-estar nas pessoas envolvidas, certo? Então foi assim que este contexto no qual a gente está hoje, que é o YouTube, que é o Instagram, que é o blog, que é o Discord, que é o Twitch, que é tudo que a gente está fazendo, veio surgindo, veio se formando e se concretizou neste patamar. E para abarcar um pouco mais sobre este cenário que revolve, né, que gira ao redor
de Nukturp, que é o cenário de Lindale, eu comecei a realizar o meu sonho de ser escritor a partir do ano passado. E, já que eu tinha esse background da história dos jogadores que fugiram da redoma, falei, e se eu contasse uma história parecida, porém adaptada para o que Nukturp virou? E foi assim que enfim surgiu o livro do Último Arcanista, que está sendo lançado agora no mês de março. Um livro que eu escrevi com a ajuda de vários leitores teste da Nukturp, com umas revisoras muito fodas, com a ajuda do Marco, do Marcel, Marco que é o Bini no caso, e que hoje este livro agora está pronto, está prestes a começar a pré-venda enquanto eu estou gravando esse vídeo, e a partir do dia 31 de março estará disponível para todo mundo que quiser ler. E do que se trata esse livro exatamente? Assim como naquela história, os personagens estavam querendo fugir da redoma, a história do Último Arcanista também tem isso como um tema principal. Por isso que ele chama Fugindo da Escuridão, por isso que o livro 1 tem esse nome. Porque escuridão, que é com E maiúsculo, é o nome que eles dão ao contingente de água que cerca a redoma. Ou seja, eles estão tão fundo no oceano que a luz da superfície já não chega ali, sendo apenas uma vasta escuridão, que pelas luzes da redoma você consegue enxergar a água batendo contra o vidro aí desta semi-esfera, deste iglu de vidro gigantesco. E a história se passa na Quarta Era de Lindale, após a Grande Guerra que determinou o fim da Terceira Era, o que é uma lore aí que vai ser explorada aos poucos. Porém, o que você precisa saber é que nesta Quarta Era, o continente de Lindale, ele foi separado. Os países já não têm mais contato e ficaram nessa situação por muito tempo, até um ponto em que a única redoma que sobrou do país de Nukturp foi a redoma de Talindre, que é da sua capital, que abarca aí alguns milhões de habitantes dentro dela, e a história é contada a partir dessa perspectiva de como que está a redoma após tanto tempo, e as informações que as pessoas têm sobre o mundo, sobre Nukturp, sobre tudo, elas são muito diferentes da verdade. Então a história é contada da perspectiva de 3 personagens. O primeiro dele é o Eldrin, que é um morador de rua, cujo sonho é fazer a prova seletora na Cidade Baixa para que ele tenha condições de conhecer a Cidade Alta. Perceba que aí já tem uma puta oposição entre o que eu falei para você antes, que era Nukturp, que era uma redoma, que era um país de progresso, que não tinha desigualdade. Então o que será que aconteceu para gerar essa desigualdade? Porque hoje no caso, quando se passa o livro, a Cidade Baixa e a Cidade Alta são 2 polos distintos dentro da redoma, onde a Cidade Alta fica no centro e ela é o cerne da civilização, ela é a prosperidade, a nobreza, onde tudo é luxuoso e chique e rico. E a Cidade Baixa cerca aí a Cidade Alta, sendo mais o subúrbio, mais as pessoas que passam dificuldade, tem muito morador de rua e tem muita pobreza. Então essa prova seletora é o que permite que os prodígios da Cidade Baixa se encaminhem para a Cidade Alta, ganhando uma espécie de cidadania para se desenvolver lá e ajudar a redoma a prosperar. Então o Eldrin é esse morador de rua, um órfão que estuda pra caramba todos os dias, o máximo que ele consegue, às vezes tendo que alternar entre trabalhar e não dormir para ele conseguir comer, ou ficar às vezes sem comer para conseguir dormir e descansar para estudar no dia seguinte. E quem ajuda ele neste processo é o Gerard, que é o taverneiro, um taverneiro semelhante ao taverneiro daquela história lá dos jogadores, que ajudou eles ali em algum momento e que tinha uma história, né, um pouco mais profunda. Então o Gerard, ele é um cara bem grosso, ele é bem sem paciência, bem irritadiço, que, porém, tem algum conhecimento, aí tem uma história por trás, que mostra que tudo isso vem, na verdade, de algum trauma, que ele sofreu de alguma experiência bem profunda e marcante, pela qual ele passou há alguns anos atrás. E o Gerard é uma pessoa que já sabe mais da verdade do que o do Eldrin. Talvez por estar mais tempo vivo, talvez por outras coisas. Aí você vai ter que descobrir lendo exatamente o motivo. E a terceira personagem que surge na história é a Sairi, que é uma artífice. Então ela entende perfeitamente o funcionamento da redoma, ela é uma das gerentes aí de como funciona tudo isso, de como funciona esse mecanismo que faz a redoma, né, funcionar, e como consequência ela tem muito poder político, além de saber ler muito bem as pessoas. Ou seja, com conhecimento técnico e conhecimento de pessoas, ela conseguiu aí um certo nível de poder bem interessante para ela. Eles falam, tá, Vitão, mas entendi, mas por que eles têm que fugir então? O que tá acontecendo? E essa é exatamente a trama deste primeiro livro. Por que eles vão ter que fugir? Porque o que acontece é o seguinte, a crença que se estabeleceu em Talindre, nessa capital de Nukturp, após tantos anos separados de todo o continente, é que a magia foi responsável por destruir o mundo. A guerra e a magia juntas foram responsáveis por inundar tudo, e apenas quem sobreviveu foram as pessoas que estavam dentro das redomas quando elas foram construídas. Como já contei nesse vídeo aqui, isso não é exatamente verdade, mas é o que o Eldrin estuda dia após dia, e é o que ele eventualmente vai na prova e escreve sobre toda essa história da guerra e da magia. Então você imagina o medo que as pessoas têm da magia. Elas têm muito receio de que caso a magia surja novamente, ela seja capaz de destruir a redoma, e destruindo a redoma, todo mundo ali
com certeza morreria afogado. Por isso, a presença dos chamados arcanistas, ela é tão perigosa. Por isso que as pessoas têm tanto medo disso. Tanto medo que surja um arcanista novo. E eis que um arcanista novo surge. Entre esses 3 personagens, desenvolve-se a magia de uma forma mística, conforme uma certa joia surge na mão ali dos personagens e eles começam a absorver poderes dela. E tem que tentar esconder isso, mas eles acabam não conseguindo. É revelado que um deles se tornou um arcanista e agora fugir é a única opção, conforme toda a guarda da cidade começa a caçar este determinado personagem, que você vai descobrir ali já nos primeiros capítulos quem exatamente que é. E aí você pensa, poxa, mas Nukturp, uma cidade assim tão bem estruturada e tal, como que aconteceu isso e tal? E este que é o ponto, o governo que está em Nukturp, estipulado já há algum tempo, ele não é o governo mais próspero, mais igualitário, mais equânime, mais interessante aí e que represente melhor a cultura de Nukturp. Ele, na verdade, é um governo muito ruim de um rei que tem aí alguns determinados alinhamentos e alguns determinados propósitos e perspectivas que não funcionam tão bem como Nukturp funcionava antigamente. E esta é a rede de mentiras que vai sendo revelada no livro conforme essa fuga vai sendo realizada. Então eles vão fugindo, vão descobrindo todas as mentiras que foram contadas para eles, vão entendendo qual que é a verdade do mundo conforme essa tentativa de fuga vai sendo realizada. E, claro, conforme a fuga em si é muito difícil, ela é muito complicada, porque não apenas o oceano é tóxico, como ele está recheado de monstros. Então, a grande questão é como exatamente eles sairiam dali, como eles iriam para a superfície. Na superfície realmente tem vida? Como que está a situação? Se eles saírem dali, não é basicamente um suicídio só? Então, toda essa rede de tramas, conforme você vai descobrindo também a história pessoal e profunda de cada um desses personagens, ela é desenvolvida ao longo dessa enorme fuga da redoma de Nukturp em busca da superfície. E conforme toda essa trama se desenvolve, você também presencia a luta entre as luzes e as sombras, entre dos personagens em si, e a presença de outros elementos místicos, como dragões, deuses dragões, a presença de outras magias e outros poderes, até que, enfim, este livro termina, mas encaminhado para um livro 2, porque sim, este é o primeiro livro de uma saga que é o que vai acontecer por Lindale. A saga como um todo chama O Último Arcanista, esse primeiro livro se chama Fugindo da Escuridão. Então, isso é tudo que você precisa saber de antemão sobre o livro, mas claro, se você tiver qualquer pergunta e quiser deixá-la, deixa aqui nos comentários, que eu vou vir aqui responder com o maior prazer. Essa também é a história de Nukturp, a história de como a Jinx surgiu e essa relação entre esse livro e entre essa plataforma aqui de RPG que existe, para que você desfrute aí desse jogo, dessas histórias e que você também cresça ao se envolver com tudo isso. Então lembrando você que o pré-lançamento começa agora dia 15, vai até o dia 30, com o lançamento efetivo do livro acontecendo dia 31, o primeiro livro dessa saga. Então, espero que você tenha curtido a proposta, espero que você leia o livro, goste, depois venha comentar com a gente o que você achou. Um abraço, até a próxima.